Boa tarde! Sejam muito bem-vindos! Vamos começar agora mais uma live. Essa live de hoje ela inaugura uma sequência de lives. Deixa eu baixar aqui esse volume. Ela inaugura uma sequência de lives que a gente vai trazer diversas crenças que surgiram ao longo dos meus vários atendimentos em analista existencial, em análise existencial e como terapeuta existencial. Surgiram diversos tipos de crenças que nos atrapalham de trazer o nosso propósito para o mundo, de trazer aquilo que mais pulsa ao nosso coração. Sejam bem-vindas, convidem as pessoas para vir. São lives muito potentes, lives que realmente podem transformar a vida de cada um de vocês, porque é um conhecimento vivenciado na prática, e um conhecimento que eu também tenho transmutado em mim. Então não é uma coisa que eu ouvi falar, sabe? São coisas que eu estudei e coisas que eu fui vivenciando ao longo desses anos. Agora mesmo acabei de atender uma pessoa e ela trouxe várias dessas crenças que eu vou falar aqui hoje pra você. Certo? Tô convidando aqui algumas pessoas para estarem ao vivo conosco. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho, é muita gente. Eu vou convidar algumas aqui. Sejam bem-vindas quem já tá aí. Pronto, tá bom. Sejam bem-vindas quem já tá aí. Deixa eu abaixar esse volume aqui pra gente começar. Hoje a gente vai trabalhar uma crença chamada não tem valor a minha oferta, não tem valor aquilo que eu tenho para trazer ao mundo. Quem aí já esteve nesse lugar? Não tem valor aquilo que eu estou ofertando, então eu não vou ofertar, eu paro de ofertar. Afinal de contas, aquilo não tem valor, então para que eu vou ofertar, né? Se não tem valor para o outro. Olha só para você ver, é um valor para o outro. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais fácil de eu... Pronto. Pronto, não sei se eu vou conseguir enxergar isso aqui, mas peraí, deixa eu trazer esse computador para cá, que acho que vai ficar mais fácil quando vocês vão chegando aí. Pronto. Vamos ver se eu consigo enxergar. Não tem valor a minha oferta, então para que eu vou ofertar? Essa crença, ela é uma crença raiz. Ela aparece no eixo da conexão, é o eixo onde a gente conecta com a nossa existência. Eu tenho duas possibilidades aqui. Sempre um estado de graça, um estado de conexão com o amor, de conexão com a bênção, de conexão com a gratidão, com o propósito, com a prosperidade. E um estado de conexão com a dor, com o sofrimento, com a sombra, com a escassez, com a falta, com a carência. Então eu sempre tenho esses dois aspectos, essas duas possibilidades, né? E a gente não é educado sobre isso. E acaba que a gente tá muito, na nossa vida, é comum a gente estar muito conectado com a sombra, com aquele lado dor. Só que a gente faz isso de forma inconsciente. A gente está conectado com a limitação e pouco conectada com esse fluxo de vida. As pessoas que estão no seu lugar, servindo, conectadas com a vida, naquele lugar que elas nasceram para ser, elas prosperam infalivelmente, elas crescem infalivelmente, elas contribuem, elas servem infalivelmente, porque faz parte do fluxo da existência a gente fluir e servir. Essas são as duas necessidades do espírito. Se você olhar para a árvore ela não vai pensar se ela tem que dar os frutos, ela simplesmente vai dar os frutos, como um processo natural de existência. O sol, ele não vai pensar se ele tem que brilhar, ele simplesmente vai brilhar como um processo também natural da existência. A terra vai germinar e a gente fica pensando se a gente pode ser algo bom, se a gente pode servir mais, se a gente pode ofertar para o mundo a nossa beleza, se a gente pode se arrumar o suficiente, se a gente pode fazer a atividade física. Sabia que inconscientemente, aquele lugar onde eu não consigo fazer atividade física, onde eu não consigo me cuidar, ali tem padrões de morte, tem padrões de conexão com a dor. Aquele lugar onde eu não consigo fluir, onde eu não consigo ter uma vida financeira saudável, não consigo ter relacionamentos saudáveis, padrões de morte ali também, conexão com a dor, conexão com o desvalor da vida. E nesse lugar, não tem como a minha oferta ter valor. Deixa eu pegar... É que eu tô achando escuro aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o... Acho que tá aqui. Pronto, eu tô achando aqui um pouco escuro. Deixa eu colocar isso aqui que eu acho que vai ficar melhor de a gente poder se ver. Vamos ver se vai dar certo. Ih, não vai dar certo, porque esse negócio aqui não funciona.
Ai, meu Deus. Espera aí só um pouquinho. Vou pegar ali do outro lado. Você viu o controle da TV? Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Peraí. Pronto. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Pronto, deu certo. Aí ficou mais possível de ver. Bom, onde é que eu tava, né? Todos esses padrões, eles são padrões de escassez. Eles são padrões de dor, de desconexão com a vida. Então, todo tipo de conflito existencial, todo tipo de conflito nos relacionamentos, todo tipo de conflito na vida financeira, todo tipo de baixa autoestima ou de dificuldade de lidar com teu corpo, de amar teu corpo, a tua aparência, tudo isso é uma desconexão com o valor que está relacionado com esse lugar do preenchimento. E quando eu trago essa crença, não tem valor o que eu tenho para ofertar. Aqui eu tô falando de um lugar que não tem valor os meus dons e os meus talentos, não tem valor a minha história de vida, não tem valor aquilo que eu acredito. A gente está numa crise aqui de valorização da própria vida. A gente muitas vezes não teve a validação necessária daquelas pessoas que a gente acreditava e confiava muito. Então, aquele lugar, né, eu começo a cantar e aí alguém fala pra mim, mas esse canto não tá tão bom assim, né, esse canto não serve. Ou você acha que viver de cantar, você quer cantar, mas você acha que viver de cantar vale a pena? Que mais que a gente pode colocar aqui? Eu gosto de dizer que eu sou curadora, eu gosto de trazer esse termo, eu sei que é um termo que causa alguma polêmica, mas é um termo que eu gosto, que vem pra mim sempre. As primeiras vezes que eu canalizei algo sobre isso, sobre o meu processo existencial, veio esse lugar de eu sou uma curadora. Só que associado com curadora tem um lugar de ser curador não tem valor. Ser curador é um trabalho que a gente faz só voluntário. Não menosprezando o trabalho voluntário, não é isso. Mas não é um trabalho que está associado com a prosperidade material. Ele é um trabalho de auxílio humanitário, mas de um lugar de caridade, né? Para mim, eu aprendi sobre isso. É perigoso ser curador. Se você for curadora, você pode se machucar, você pode atrair pessoas que vão te ferir, você pode enganar as pessoas achando que você pode fazer algo e as pessoas não podem. Afinal de contas, tem muita coisa que você tá pensando que é assim, você tá pensando que é fácil assim. Não é, tem muito chão pra gente percorrer. Então, muitas crenças que estão por detrás daquilo que você é de verdade, aquilo que você tem de melhor. Normalmente é o aspecto sombra, que a gente não aprendeu a lidar e a gente acaba se identificando com ele. E nesse lugar eu rejeito aquilo que eu tenho para ofertar. Muitas vezes, e acontece muito com as pessoas que chegam até mim, elas nem se conectaram com esse lugar ainda. Elas nem se conectaram com esse lugar de qual é a minha melhor oferta. É muito comum. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Muito comum. Eu fico tão perdida nesse lugar, eu tô perdida na existência. Eu começo a me comparar com o outro, eu começo a seguir um esquema social, a seguir um padrão familiar, porque eu nem sei exatamente o que eu sou e para onde eu vou. Então, não é o valor da sua oferta, ele não tá nesse lugar. Ele não tá nesse lugar, às vezes, que é o script da sua família. Às vezes você tem uma família de advogados, mas você não quer ser advogada, não combina com você. Às vezes você tem uma família que preza por esse lugar, da cura como uma assistência social, mas não é o seu lugar, ele não combina com você. Então, ele tem a ver com esse lugar onde eu valorizo a minha vida e onde eu trago a minha autenticidade. Só que eu me perdi tanto dela, e ela foi tão desvalorizada, eu acreditei tanto que aquilo não valia a pena, que eu olho e penso assim, quando eu consigo conectar, que tem muita gente que tá perdida ainda, que tá no lugar de sente um vazio, sente uma angústia, sente que uma coisa não tá legal, mas não sabe pra onde ir ainda. Acabei de conversar com uma pessoa que chegou, né, pelo meu Instagram, e que ela tava trazendo essa história. Eu não consigo ainda identificar exatamente para onde eu vou. Então, isso acontece demais, porque a gente se perde desse lugar de mais valor. Vou dar um exemplo aqui.
uma amiga querida, né, que é cantora, que vocês estão vendo agora, ela tá lançando o primeiro show dela agora, ela tá comigo na Jornada Ponte, maravilhosa, ela traz músicas inspiradas, tem uma voz linda, tem toda uma história de vida que tem a ver com a música, só que a crença que ela sempre traz quando ela tá com a gente é que ela achava na Jornada Ponte, né, durante os encontros, no retiro ela trouxe isso também, é que ela achava que não tinha valor aquelas músicas. Quem vai querer ouvir as minhas músicas? As minhas músicas falam de amor. Quem vai querer ouvir as minhas músicas? E assim, também, tantas pessoas, né? Eu começo a ofertar, eu entendi para onde eu vou. Começo a ofertar, as pessoas não chegam, as pessoas não vêm. E aí eu começo a olhar para mim e achar que eu não tenho valor, que a minha oferta é que não tem valor. E em vez de eu ampliar valor dentro, qual que é como eu supero esse lugar, né? Como eu supero esse lugar de eu não tenho valor? Olhando para minha existência e dando valor, você precisa de ser, eu digo que é constância, a gente gosta de trazer esse ensinamento da analista existencial, constância e serenidade. Mas mais que constância, antes da constância e serenidade, eu tenho que ter uma determinação naquele lugar que eu sei que é o meu lugar. Mas para isso eu preciso de reconhecer esse lugar, eu preciso de valorizar esse lugar como algo que tem valor, que tem importância. E se eu estou na comparação, se eu estou no esquema social, se eu estou nesse lugar que é o que a minha família quer, ou se eu estou nesse lugar de achar que ninguém gosta do que eu tenho, aí eu não consigo trazer aquilo para o mundo. Então, como é que a gente supera esse lugar de não ter valor? Eu olho para minha vida. Toda vida, gente, é muito importante a gente colocar aqui. Toda vida importa. Toda vida vale a pena. Não tem aquela frase assim? Toda forma de amor vale a pena? Toda vida vale a pena, toda vida importa. Imagina o tanto de investimento que a vida não fez na sua existência. O tanto de investimento que a vida não faz todos os dias para manter o seu coração batendo, você respirando aqui. O ar, ele vai te nutrindo, o seu coração vai batendo 24 horas por dia, para te manter em pé, para te manter vivo aqui. Agora você imagina, a natureza investe em você nessa proporção. Como, se a sua vida não tivesse valor, por que ela ia investir em você, né? Então, a gente começar a ir para esse lugar e começar a olhar para o sol, começar a olhar para onde a minha vida caminha para o mais. O que tem em mim que faz o meu coração pulsar e querer ir nessa direção? O que me gera a sensação de preenchimento? Então, eu começar a me preencher de mim mesmo. Autoconhecimento aqui é fundamental. Você entender qual é o seu propósito essencial, o que a vida espera de você e a humildade de começar a dar os passos, de começar a caminhar naquela direção. Independente se tem gente te aplaudindo ou se não tem. Hoje eu falo muito isso, né? Eu acabei de passar por um processo, eu vim de uma imersão existencial, esse final de semana a gente aplicou uma imersão existencial, Ilumine-se, e nessa imersão existencial apareceu um lugar que foi muito interessante, assim. Depois da imersão apareceu um lugar em mim muito, muito profundo, que tinha a ver ali com atendimento, mas que era uma crença que está em mim também, que está sendo transmutada, que é assim, gente, mas nada tem valor, né? Eu não tenho o melhor corpo, eu não tenho o melhor marido, eu não tenho a melhor casa, eu não tenho o melhor emprego, eu não tenho as melhores filhas. Começou a vir um monte de lugar assim, e eu não tenho valor. Então, ninguém valoriza aquilo que eu tenho para ofertar. Quando eu estava escrevendo sobre isso, porque eu estava trazendo em forma de escrita, eu mesmo comecei a pensar, gente, isso não é verdade, né? Eu já conquistei tantas coisas. Como assim? Isso não é verdade. Eu fui transformando aquela crença e ela ficando num lugar. Eu valorizo a minha oferta e eu sei o valor que isso tem para o mundo. Em seguida, a pessoa que eu tinha atendido mandou uma mensagem para mim falando o tanto que eu tinha modificado a vida dela. E ela falava assim, o que você tem para ofertar é muito incrível. Todas as pessoas precisam de você. O que você faz é algo extremamente valioso, você é muito preciosa. Ela falava assim no áudio. Eu tinha acabado de fazer um exercício me desconectando desse lugar do não tem valor. Aí a gente vai percebendo que é uma conexão, é sempre uma conexão. A gente é luz e sombra, a gente tem as duas coisas dentro. A gente não é só
a parte boa, a gente tem também uma parte sombra, que é o nosso inconsciente, que é a nossa criança ferida, que são os nossos traumas, que são as nossas dores, que são as crenças que a gente foi acumulando. A gente tem uma parte ali que precisa do apoio dessa parte mais sábia. Então eu preciso de olhar para essa parte mais sábia e a partir dela iluminando as sombras. Esse é o esquema aqui que eu deixaria para vocês, essa é a fala que eu deixaria para vocês. Olhe a partir do sol, né? Harmonize as relações com pai e mãe, libere pai e mãe de ter que valorizar você, de ter que te entender, de ter que te dar aplausos, libere os seus clientes de ter que te validar, de ter que pagar pela sua existência. Libera, vai para um lugar de servir, de contribuir. Eu valorizo o que eu tenho e eu entrego isso e dê passos nessa direção, porque aí a gente começa a ampliar essa percepção de valor. Tudo é uma percepção e tudo vem de pensamentos e pensamentos podem ser modificados. Famosa frase aí da Louise Hay, todo pensamento pode ser modificado. Então, o primeiro princípio, não são as pessoas que me valorizam, é eu que me valorizo, eu reverbero isso no campo e aí eu começo a atrair essa valorização do outro. Mas para isso eu preciso de assumir a minha autenticidade, eu preciso de assumir o meu valor. Eu não sou meu pai e minha mãe, eu sou constituído deles, mas eu tenho algo em mim que é único, que vem da minha história, que vem das coisas que eu aprendi, do que eu vivi, que vem da minha ancestralidade, que vem do meu raio de sol, daquilo que eu venho colocar no mundo. Então não tem ser humano igual, por mais que seja gêmeo, não tem ser humano igual. Então você precisa de buscar esse lugar de autenticidade e começar a valorizar ele. Não existe flor igual. Existe uma flor rosa, existe uma flor vermelha, existe uma que é lírio, existe outra que é jasmim, e aí vai. São milhões de flores diferentes, milhares de flores diferentes. Por que a gente quer ser igual? A gente precisa de ir para esse lugar de ser única, né? Me veio muito essa frase também. A gente também, quando tem muitos irmãos, muitas comparações entre irmãos, muitas vezes destinos já validados por aquela família, se eu sou uma ovelha negra, se eu vou para um destino diferente, e aí eu me perco ali, porque afinal de contas eu quero pertencer àquela família, então eu quero fazer parte. Isso tudo vai me levando para um lugar de não assumir, de não revelar a minha autenticidade. Mas eu só consigo brilhar, eu só consigo desabrochar quando eu assumo a minha autenticidade. E aí quando eu abro essa flor, todo mundo olha. Não tem como, porque, quer dizer, vai ter pessoas que não olham, mas você vai estar ali encantando o mundo e várias pessoas vão te olhar. Aquelas pessoas que estão conectadas com você vão te olhar. E tá tudo bem esse caminho, entende? Só que isso começa com um processo de conexão dentro. Então esse lugar do valor, ele começa dentro. Tem um texto que veio para mim logo no início que é assim: não se preocupe agora com o dinheiro. Se preocupe em dar passos na direção do seu chamado, na direção daquilo que é sua oferta para o mundo, na direção da sua autenticidade. Então, a princípio não é sobre dinheiro, é sobre dar passo. Eu escrevi isso aqui agora. Um jeito errado da gente fazer isso é a gente se conectar com a sombra. É a gente ficar nesse lugar de dor. A gente pode ir percebendo ele. O que eu tava falando pra vocês. Não tem valor a música. A música da Rayane lá colocava não tem valor, né? Outro exemplo, no meu caso, não tem valor o trabalho do curador. E eu não tenho o melhor corpo, eu não tenho o corpo que é valorizado socialmente. Então eu tenho duas opções. Ou eu vou atrás desse corpo que é valorizado socialmente, ou eu vou abraçar o meu corpo e aprender a amar a minha manifestação. Entende? Esse é o caminho. Ou eu posso ir por um caminho de dor, ou eu posso ir por um caminho de mais amor. Isso eu vou ter que ficar fazendo o tempo inteiro. Então o que eu preciso? Ampliar a minha conexão com a luz. E a partir daí eu vou iluminando a sombra, ampliar a minha conexão com o valor da minha vida, o valor da minha oferta, o valor da minha existência. Né? Se você pegar, eu ainda sou servidora pública, eu trabalho ainda, né? Eu falo assim, eu não sei, né? Eu trabalho no serviço público ainda e ao mesmo tempo vou transicionando para terapeuta existencial. Mas hoje, olha o tanto de passos que eu dei. Eu tenho um Instagram que tem mais de 300 likes, tem quase 300 vídeos. Eu tenho vários atendimentos realizados com sucesso, tenho vários depoimentos de pessoas que eu atendi e que estão extremamente satisfeitas. Já tenho uma rede de pessoas que vieram me auxiliar nesse trabalho por conta dos resultados que tiveram nesse trabalho.
Eu já fiz, ano passado, 7 encontros vivenciais na Jornada Ponte, que é o que está acontecendo agora. Fiz um retiro ano passado. Esse ano a gente vai fazer de novo a Jornada Ponte, com parceiras incríveis, pessoas que estão alinhadas. Eu atraí uma pessoa para me ajudar no audiovisual aqui na parte do meu Instagram, que é uma pessoa extremamente alinhada comigo, estava na Índia agora comigo. Tudo isso é resultado de passos que eu fui dando na direção do meu chamado, porque eu comecei a valorizar a minha oferta. Eu ainda estou nesse caminho, mas olha o tanto de passos que eu já dei, né? Daqui para frente eu posso ir avançando, expandindo cada vez mais, atraindo cada vez mais esse lugar da prosperidade aqui. Mas se eu não tivesse dado esses passos, se eu não tivesse tido a coragem de valorizar mesmo com medo, mesmo com todas as crenças de dor, mesmo com toda essa escassez gravada na minha ancestralidade, com todas essas dores de alma, se eu não tivesse dado passos nessa direção, eu não faria nada, absolutamente nada. E é o tanto de coisas que eu já fiz, até que eu chegue a esse lugar, porque a cada passo que a gente vai dando, a gente vai se firmando, né? A análise existencial é algo que eu gosto muito. Eu tô aqui para falar da ponte, mas quando a gente fala de conexão com a nossa existência, a análise existencial é algo fantástico. Ela que deu para mim esse lugar de qual é o valor da minha oferta, onde eu tenho mais valor, onde eu mais transformo a vida do outro. E aí eu comecei a seguir nessa direção. Então eu tô aqui para falar isso para você. Olhe para o sol, entenda quem você é, valorize tudo que você recebeu. A vida sempre dá os recursos necessários que a gente precisa para avançar. Não importa o que você tenha hoje, coloque na balança, olhe sempre para o sol, né? Se eu tenho muita dor, é sinal que eu tenho do outro lado muito remédio para essa dor. Se eu tenho muita desconexão, é sinal que eu tenho do outro lado muita conexão. Se eu tenho muita tristeza, é sinal que do outro lado eu tenho muita alegria. Então, como eu faço para ir transicionando para esse lugar e valorizando a minha existência e eu valorizando aquilo que eu tenho para ofertar? E aí você vai encontrando caminhos nessa direção. Se precisar da minha ajuda, estou aqui para auxiliar aí no que for necessário, né? Passo a passo para vocês aqui, passo a passo para a gente poder caminhar nessa direção. Primeiro, entenda como princípio, tudo está bem como está. A vida me deu todos os recursos necessários para seguir em frente. Eu não sou uma vítima. Eu sou um ser de luz aqui que tem uma parte, uma personalidade, uma parte sombra que está sendo também iluminada e integrada a essa luz, porque tudo faz parte de mim. Todos nós temos algo incrível para ofertar para o mundo. Começa a reconhecer e a botar essa oferta, colocar essa oferta à disposição. Trabalhe os aspectos sombra, os aspectos que aparecem, mas sem se identificar com eles, sem ficar agarrado neles, sem querer ficar tentando salvar eles. Olhe para eles com amor e vamos juntos, ampliando luz nesse lugar. E amplie essa força de amor próprio, amor por aquilo que você tem para entregar. A vida precisa do seu amor. É uma frase que me veio certa vez. A vida precisa do seu amor, a vida precisa de você no seu lugar, a vida precisa de você naquele lugar onde você é mais vida. A terra precisa do sol, o sol se conecta com a natureza, se conecta com o céu, precisa do céu para existir. E assim vai, a gente está tudo conectado e interligado. Quando eu vou ampliando o meu valor e vou deixando isso transbordar através de mim, eu começo a impactar tudo ao meu redor. Então, é sobre isso. Uma objeção forte que a gente tem aqui é esse lugar do... mas pra você, eu escutei isso agora, gente, eu acabei de escutar isso. Ah, mas pra você é fácil, você é uma mulher que fala bem, você é uma mulher cheia de conhecimento existencial, né? Às vezes a pessoa olha também pra essa amiga que tá cantando. Não, mas você é bonita, você tem um bom emprego, você tem um bom marido. É sempre assim, a gente sempre olha pro outro se comparando e estando nesse lugar de que o outro tá mais avançado do que eu. E se você estiver nesse lugar, saia dele rapidinho. Eu tô aqui aprendendo como vocês, eu tô acompanhando essas pessoas que estão aprendendo e crescendo também. Vá pro seu lugar, vá pro seu momento e aprenda que o que você tem para ofertar, a sua expressão no mundo é só sua. Não tem ninguém que esteja mais preparado do que você para fazer aquilo que você tem para ofertar. Ninguém. É só você começar, se conectar com esse lugar e dar passos nessa direção. Aprender a caminhar olhando para o sol
e iluminando a sombra, em vez do contrário. Me identifico com a sombra e aí eu nem consigo mais ver sol, porque o sol deixou de existir. Tranquei a porta, fiquei dentro do quarto, o sol deixou de existir. Tá bom, meus amores? Então, fica aqui hoje, a gente vai... Na quarta a gente vai trabalhar um lugar do agradador e lugar do perfeccionista. A gente vai trabalhar esse lugar da gente ofertar e não ter retorno. Ou eu ficar no lugar de muita perfeição, eu quero tudo perfeito, eu quero que esteja impecável para que eu não tenha nenhuma crítica, para que eu seja reconhecido do outro lado. A gente vai trabalhar esses dois lugares, que é o mesmo lugar. Um na face do agradador e outro na face do perfeccionista. A gente vai trabalhar essa armadilha de fazer perfeito para poder continuar ou de não ter que provar para o outro que eu tenho valor. Ó, uma crença que eu peguei, vou só dar essa... quero falar sobre isso, mas uma crença que eu peguei aqui que foi muito importante. Foi também no atendimento agora que eu fiz. O lugar da boazinha. Aliás, gente, eu vou falar sobre isso na quarta. É maravilhoso. Peguei um negócio desse lugar da boazinha que eu peguei e falei, uau, deu uma virada de chave, mas vou deixar isso pra próxima live pra gente falar na quarta, tá bom? Que a gente vai trabalhar isso, que é um lugar de desvalor com você mesmo. Tanto o perfeccionista quanto o agradador, eles têm de fundo o lugar de que eu não sou o suficiente. A minha oferta ou o meu ser não é suficiente para ser visto, reconhecido e amado. Esse é o lugar do agradador, do perfeccionista. E quem não está aí nesse lugar, né? A gente tem partes nossas que estão nesse lugar. Então a gente precisa ir iluminando elas. Certo, meus amores? Gratidão para quem estava aqui presente. Compartilhe essa live com outras pessoas, que pode auxiliar muito. Entendi tudinho, entendi direitinho. Muito bem, Marta, maravilhosa. Marina também esteve por aqui. E todas as outras pessoas que passaram aqui, compartilhem essa live. É de utilidade pública, diríamos assim. Não tem valor a minha oferta. Siga olhando para o sol e encontre o valor da sua vida. A sua vida é única, autêntica, e a vida precisa você no seu lugar, expandindo a vida que há em você, através dos seus dons, dos seus talentos, da sua expressão aqui. É isso, meus amores, um beijo para vocês e sigam aqui que a gente ainda tem muita coisa aí pela frente. Deixa eu encerrar aqui.